Fala, candidatos! Preparados para a aula de hoje? Pronome, parte 2, aula 5, a gente vai falar sobre os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Pega seu caderno, pega seu marca-texto, pega sua caneta e vem para a nossa aula. Os pronomes possessivos possuem a caracterização de posse do substantivo. O pronome se refere ao substantivo, é um determinante do substantivo que indica posse. Eles podem se referir às três pessoas do discurso: meu, teu, seu. Meu para a primeira pessoa, meu, minha, seu, sua para a terceira e teu, tua para a segunda. Esses pronomes também variam para o plural, nosso para o plural, nossos, vossos, seus para a terceira pessoa. Beleza? Muito fácil de identificação, bateu os olhos nos pronomes possessivos, você os classifica como pronome possessivo. Os pronomes possessivos, eles são adjetivos, eles vêm ao lado do seu referente, na maioria das vezes. Eventualmente que o pronome possessivo virá com o seu elemento escondido, elíptico, aí eu vou chamá-lo de pronome substantivo. Isso a gente vai ver na prática daqui a pouco, tá bom? Então, o que é que eu quero de imediato de você dentro dessa classificação dos possessivos é olhar para o pronome, grifá-lo e identificá-lo. Ó, aqui é um pronome possessivo adjetivo, pronome possessivo substantivo. Eu quero isso de você, eu estou preparando você para análise sintática, ok? Na parte 2 a gente vai ver o item 3, que são os pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, aquela, aquilo ou a palavra isso. Os pronomes demonstrativos podem ter vários significados dentro de um texto. Relação espacial, perto, intermediário, longe. Relação referencial, antes ou depois da palavra ou fora do texto. Função temporal, presente, passado e futuro. Essas noções a gente não vai trabalhar hoje, porque a gente está preparando vocês para a identificação desses elementos dentro de uma frase. O que importa agora de imediato é que você reconheça um pronome demonstrativo, um pronome possessivo e todas as classes que a gente está falando aqui. Minha intenção nessas primeiras aulas de morfologia com vocês é a identificação dessas classes morfológicas. Tudo bem? Então, bateu os olhos nesses pronomes, este, esse, aquele, ou as contrações naquele, daquele, neste. Presta atenção nessas contrações também, viu? São partes dos pronomes demonstrativos. A gente vai analisar algumas frases aqui, espero que vocês acertem todas e depois faça a nossa atividade. Estas camisas são minhas. Estas você viu que é um pronome demonstrativo, está na lista de vocês. É saber identificar, olhar para o elemento e dizer, olha, aqui é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Estas camisas é um pronome que aponta para o seu referente. Camisas não é o nome de alguma coisa? Camisa é um substantivo. Veja, quando um pronome está ao lado do seu determinante, ao lado do seu substantivo, porque o pronome aponta para o substantivo, assim como artigo, numeral, adjetivo, quando ele está ao lado do seu referente, quando ele se refere a um referente que está dentro do texto, eu vou chamar esse pronome de pronome adjetivo. Pronome adjetivo, por quê? Porque ele aponta para um elemento que está dentro do texto, ele aponta para um substantivo que está dentro do texto. Muita atenção nessa classificação. Pronome adjetivo, pronome substantivo. Pronome adjetivo, porque se refere ao termo que está dentro do texto, está ao lado, estas camisas. São minhas. Esse minhas é um pronome o que, gente? Possessivo. Meu, minha, seu, sua. É um pronome possessivo. Veja se essa palavra minha está dentro do texto.
Minhas. Esse minhas se refere a quem, candidato? A camisas. Ele também aponta para a camisa. O seu referente está dentro do texto. Quando o referente está dentro do texto, ele é um pronome também o que, gente? Adjetivo. Pronome adjetivo se refere a um substantivo que esteja explícito dentro de um texto. Teu filho é aquele? Teu, meu, seu. Aponta para a ideia de posse do substantivo filho. Eu tenho aqui um pronome possessivo que ele tem a função, preste atenção nisso, é função. Ele tem uma função adjetiva porque ele se refere a um substantivo que está dentro do texto. Aqui é um substantivo. Portanto, ó, pronome possessivo, meu, teu, seu, nosso, vosso. Você já aprendeu, você já sabe olhar para uma classe e dizer aqui é um pronome possessivo. Pronome possessivo adjetivo porque está ao lado do seu substantivo. Aquele, aquela, aquilo é um pronome o quê? Demonstrativo. Demonstrativo. Note que quando eu digo teu filho é aquele, esse aquele não está apontando para filho não, tá? Está apontando para uma pessoa. Eu poderia dizer o seguinte, ó, presta atenção, é interpretativo. Teu filho é aquele menino, é aquele rapaz, é aquele jovem. A palavra aquele aponta para algo que não está escrito. Não está escrito aquele jovem, aquele rapaz, aquele menino, aquele moleque, aquele cafuçu. Esse aquele aponta para algo que não está escrito. Quando um pronome ou um numeral aponta para algo que não esteja escrito, ou seja, para um substantivo que esteja implícito, ele se torna o próprio substantivo. É por isso que nós dizemos que esse pronome tem uma função substantiva. Ele é um pronome substantivo porque o seu substantivo não está no texto. E quem assume essa função substantiva é o próprio pronome. Consegue compreender a diferença? Esse é um pronome adjetivo porque ele está ao lado do seu referente, ou seja, porque o seu referente está explícito, está escrito dentro de um texto. Esse pronome é substantivo porque ele aponta para algo que não está no texto. Ora, se não está no texto, ele assume essa função. Compreendeu bem? Você tem que anotar isso, volta à aula para você entender se você não entendeu direito, tá? Isto é seu, isto é seu. Esse isto aqui é um pronome demonstrativo, ninguém tem dúvida, pronome demonstrativo. Esse isto aponta para alguma coisa? Aponta. Só que eu não tenho a referência dele dentro do texto. Ele não aponta para algo palpável, eu não estou vendo o que é o isto. Isto pode ser um computador, pode ser uma cadeira, pode ser um refletor, pode ser qualquer coisa. Não está escrito. Pensa você, esse pronome aqui vai ser o quê? Substantivo, adjetivo. Quando ele aponta para algo que não está escrito, está esofórico, olha que bonito esse nome, está fora do texto, ele é um pronome substantivo. Ele se tornou o próprio substantivo. Seu é um pronome possessivo. Pronome possessivo. Me diga aí, ele tem função substantiva ou adjetiva? Seu o quê? Seu caderno, seu computador, seu caderno, sua televisão. Não tem. O referente dele também não está dentro de um texto. Portanto, aqui eu tenho um pronome substantivo. Tá bom? Você sabe que aqui é um pronome reto. A gente não está vendo isso hoje, mas é um pronome do caso reto. Eu vi aquilo, aquilo, aquele, aquela, são pronomes demonstrativos. Você já viu na tabelinha do material. É um pronome demonstrativo, tá?
Pronomes demonstrativos, eu vi aquilo. O que é o aquilo? Não está escrito, eu não sei o que é aquilo. Portanto, ele tem uma função substantiva, pronome substantivo. Foi impressionante. Aqui não tem mais nada, tem um verbo, tem um adjetivo, não me interessa isso agora. Naquela tarde, eu disse para vocês que algumas vezes os pronomes poderão sofrer contrações. É um choque entre classes gramaticais. Naquela é a junção de em, que é uma preposição, mais o pronome aquela. Ou seja, quando eu tenho naquela, poderia ser um de, formando daquele, daquele, naquele. Eu acho que é só esses. Com aquele não tem, com C, com, não. Naquele, daquele. Aqui é uma contração. Aqui eu tenho uma preposição em que se choca com o demonstrativo aquele. Professor, na hora de classificar, você vai classificar o quê? Se preferir, classifica aquele que é maior. O pronome tem mais força do que uma preposição. Então coloca pronome, tá? Pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo aponta para o substantivo tarde. Tarde é um substantivo. Professor, eu pensei que tarde fosse uma classe de tempo. É um substantivo que tem uma ideia de tempo, mas é um substantivo, é a tarde. À tarde. Depois eu explico melhor para você, porque você está pensando que isso aqui é um advérbio. Mas próximas aulas eu explico isso bem melhor, tá bom? Se é um pronome, aponta para o substantivo tarde. Deste último fim de semana. Deste, eu tenho este, que é o meu pronome demonstrativo. Adivinha, se chocou com qual classe? De, mas este formou deste, tá? Pronome demonstrativo. Eu não pus aqui, mas é um pronome demonstrativo adjetivo, porque ele está ao lado do seu referente. Pronome demonstrativo também adjetivo, porque aponta para fim de semana. Aqui, gente, é um substantivo composto. É um substantivo composto, porque ele tem os três juntos formam uma única ideia. A gente ainda vai falar das locuções, tá bom? É uma locução substantiva aqui. Três elementos, eu tenho dois substantivos, fim e semana, e a preposição de. Todos esses três possuem apenas uma função, que é um substantivo composto, como guarda-roupa, pôr do sol, tá bom? Então, deste aponta para fim de semana, que é um substantivo. O último é um adjetivo, tá? Não aponta para o último, não. Como esse pronome aponta para algo que está escrito, ele é um pronome adjetivo, porque ele aponta para o substantivo. Ok? Espero que você tenha anotado todas essas observações e vá fazer a atividade agora. Próxima aula a gente vai corrigir. Tchau, gente. Forte abraço para vocês. Tudo de bom!